bom, pessoal, aproveitar o feriado, todo mundo aproveita, programa sua viagem, é gostoso e tudo mais, mas às vezes a gente esquece o porquê a gente está tendo um feriado. Eu fiz uma colinha para vir conversar com o professor Tom, que está aqui do meu lado, que é do Colégio Divino Salvador e nos recebeu muito gentilmente. Obrigado, viu, professor? Imagina, é um prazer. Para a gente falar do porquê do feriado, Claro. quer dizer, o que é que a República proclamada lá em 15 de novembro, não é? De 1889. E o que é que ela tem a ver com a nossa realidade de hoje, né, professor? Correto, perfeito. Vamos dar. Eu acho que como eu, muita gente está lá em casa, lembra algumas datas importantes, que é o descobrimento. Vamos dar essa sequência até a gente chegar aos dias de hoje, assim, com essas datas? Vamos fazer um pequeno retrospecto, Ok. então, desses momentos mais essenciais da nossa história. Ok. A nossa história, obviamente que nós temos uma história muito anterior a Cabral, né, os povos indígenas, mas para efeito de prático, nós vamos considerar a história brasileira a partir da chegada dos portugueses aqui em 1500. 1500, descobrimento. Descobrimento do Brasil, Cabral pisando aqui em Porto Seguro e dando início à nossa história enquanto colônia de Portugal. Nós tivemos aí mais de 300 anos, mais de 3 séculos de um período colonial vasto, extenso, com bastante ocorrências significativas, ciclos econômicos que se intercalaram ao longo desses 300 anos e a formação da nação brasileira, que na verdade vai se dar aí no final do período imperial e já iniciando com a República. Falando já em 1800 e... Já falando aí em 1822, Tá. Que seria 1821, 1822, Ok. que é ainda o processo de independência brasileira. Ok. Nós temos um outro momento também que eu penso ser extremamente interessante nesse nosso passado, tão rico, né? Que é a chegada da corte portuguesa ao Brasil. A título de curiosidade, é uma das únicas cortes, é a única corte europeia a vir para sua colônia aqui no continente americano. Não houve casos desse tipo, só o Dom João, na época apenas Dom João, ele se torna Dom João VI aqui no Brasil, que era da dinastia de Bragança, lá de Portugal. Ou seja, ele administra Portugal estando no Brasil? Sim, É ele isso. torna o Rio a capital do Império Português. Do Império Português. Ele Correto. troca Portugal para o Brasil. Ele troca Ele sabia literalmente. que eles tinham descoberto, né, professor? Ah, sim, com certeza. Eles tinham sim. ideia do que era a sim, grandeza sim. desse país já Com na certeza. época. Era realmente muito mais do que aquilo que Portugal poderia esperar ou desejar. A título de curiosidade, gente, na minha pesquisa, vieram para o Brasil com a família em torno de 12 mil pessoas. Né? Aproximadamente. Imagina que são 12 12 mil pessoas nas caravelas vindo de Portugal para o Brasil naquela época. Devia ser uma loucura isso. Uma loucura, uma viagem terrível. Era uma 2% da população de Portugal Sim, que veio para o correto. Brasil. E ele traz a corte toda para o Brasil. E é engraçado essa comparação, ao mesmo tempo em que é um número significativo de portugueses, aqui para o Brasil isso se diluiu de uma tal maneira, obviamente que ficou concentrado no Rio de Janeiro, que era a corte, né, que era a sede aí, mas para o tamanho do Brasil era uma população pequena, esses 12 mil nobres. O território é muito grande. Território muito vasto. E é engraçado que essa viagem foi uma viagem muito exótica, na verdade, né? A vinda dessas 12 mil pessoas ocorreu em mais de 100 navios, dos mais diferentes tipos, e a maioria deles não apropriado para a viagem de pessoas, né? Eram navios de guerra, a maioria deles inclusive britânicos, né? A Inglaterra havia dado proteção para a fuga da família real. Nós estamos vivendo nesse período a era napoleônica. Então os franceses estão basicamente invadindo Portugal, prestes a invadir Portugal. E é nessa correria, nessa confusão toda que o Dom João decide vir para o Brasil. Então é uma viagem feita meio que às pressas, meio que improvisadamente, né? Ele saiu com destino ao Brasil, nesses navios que foram também improvisados, com 12 mil pessoas, trazer uma parte de Portugal para cá. Nós nem chegamos na proclamação ainda. Aguarda que no próximo bloco a gente vai falar, porque não vai dar fazer essa matéria num bloco só, né, produtor? Não é? Não vai dar. Porque é muito interessante. Porque tudo que a gente está falando aqui tem a ver com o que está acontecendo no Brasil hoje. Isso não é história. Isso está absolutamente vivo, está acontecendo aqui. Por quê, professor? Vamos dar essa deixa aí. Vindo dessa fase onde Dom João então chega ao Brasil, até a proclamação da República, até a independência do Brasil,
feita por Dom Pedro I. Quantos anos se passaram aí? Na verdade, a vinda da família real se dá em 1808. O retorno da família real se dá em 1821. 21 a família real retorna a Portugal, com exceção de Dom Pedro, que torna-se o príncipe regente. Ele fica e torna-se o príncipe regente. Ele fica como príncipe regente, na verdade, né? E um ano depois ele proclama a independência do Brasil. 1822. 7 de setembro, a independência do Brasil ocorre a partir do chamado Grito do Ipiranga, não é? Aí nós temos a sequência disso. Vamos falar nessa sequência então no próximo bloco. Não dá para falar desse assunto num bloco só, sinto muito, mas não está gostoso, né? A gente conversar, ter a possibilidade de um professor de história explicando todo esse processo para a gente é delicioso. Então você fica aí que a gente vai entrar na proclamação da República, que foi feita lá no Rio de Janeiro, na Praça da República do Rio de Janeiro, onde era a capital todo o Império Português. E nós vamos saber a história da proclamação no próximo bloco e o que ela tem a ver com os dias de hoje. Aguarda aí que a gente volta já.